Quero desejar a todos aí, sejam muito bem-vindos em mais essa escola bíblica dominical, aqui a Igreja Evangélica Congregacional aqui no Pinhão. Nós estamos aqui para levar um pouco da palavra do Senhor até a sua vida, em meio a esse distanciamento social, esse isolamento social onde nós estamos passando. Então estamos aqui, uma equipe está aqui para dar todo esse suporte e levar essa palavra a você. Nós ficamos felizes com a sua presença, aqueles que ainda irão estar adentrando na nossa live aqui, e sabemos que tudo isso não é para a glória do homem, mas é para a glória do Senhor. E nós estamos aqui, como vocês já sabem, estudando essa revistinha, tá? Tudo entregarei. Irmãos, é uma revista que, como eu já falei outras vezes, veio muito para essa situação que nós estamos passando. Nós temos aqui que nos apropriar cada vez mais do que a palavra do Senhor está nos colocando através dessa revista, para que a gente possa colocar em prática mesmo. E nós vemos, com tudo isso que está acontecendo, notícias boas, né? Em meio a tantas notícias ruins, nós estamos tendo aí notícias boas. A irmã Angélica já está bem, está em casa, isso é uma alegria muito grande para nós. Também outras notícias não tão boas, né? Mas que a igreja está orando, a igreja está intercedendo. O pai da irmã Fátima, lá de Marabá, infelizmente foi acometido pelo coronavírus e veio a óbito, né? Então, todos lá também acabaram se infectando, mas mesmo em meio à perda, a irmã Fátima, ela continua firme, agradeceu à igreja pelas orações, porque elas estão se sentindo abraçadas por esta igreja, por tantas outras que estão ali tendo empatia, né, com a dor da família. E é muito interessante, irmãos, porque nós temos que ver os propósitos de Deus nessa situação também. Tirar o melhor, né? O que nós podemos tirar de lições nisso tudo que está... Não tem nada a ver com a revista ainda, tá? Ainda não tem nada a ver com a lição de hoje. É só mesmo aqui uma introdução sobre tudo aquilo que nós estamos vivenciando e coisas para a gente refletir, tá? A situação mesmo desse isolamento social. Nós estamos aqui na igreja e nós sentimos falta de dar um abraço no irmão, daquele aperto assim, de mão mais caloroso. E nós sentimos, e de repente, aquelas pessoas que de alguma forma tinham alguma dificuldade de vir para a igreja, estão sentindo falta também. E nós podemos ver isso. Eu fiquei pensando hoje, comparando com o Egito, né? Quando o povo estava no Egito e que Deus permitiu aqueles 40 anos para que o povo fosse tratado. Eu creio que ao longo desse tempo, Deus está tratando com o seu povo também, tá? Hoje a lição é a lição de número 10, tá? Que fala sobre riqueza ou pobreza. Eu, particularmente falando assim, eu prefiro usar o termo muitos recursos ou com recursos escassos, porque nós já somos ricos da graça do Senhor. Então, o tema de hoje, colocando aqui o tema que está na revista, é riqueza ou pobreza. E eu quero ler com vocês dois textos, um que vai embasar toda a lição de hoje, e um outro texto que acaba sendo um suporte, tá? Eu quero primeiramente, vou esperar você buscar sua Bíblia, mas você que você é crente em Cristo Jesus, já está com a sua arma na mão, já está praticamente aberta aí, que você já tem a revista. No livro de 1 Timóteo, capítulo de número 6,
1 Timóteo, capítulo 6. Nós vamos ver dois textos aqui em 1 Timóteo. Nós vamos ver do 6 ao 10, do versículo 6 ao versículo 10, e do versículo 17 ao versículo 19. Amém? Pegou sua Bíblia? Eu vou dizer assim, entre aspas, né? O ruim de ser dessa forma é que a gente gosta de olhar para os irmãos, de perguntar para os irmãos, receber essa resposta de vocês, né? Ouvir, entender o que é que vocês estão pensando sobre isso, ver outras formas de pensamento ao qual a gente não ponderou e você ponderou de forma mais rápida nesse assunto, mas estamos aqui dentro desse contexto para poder levar aquilo que Deus já está querendo falar ao seu coração. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 ao versículo de número 10, a primeira parte, que diz: mas é grande ganho a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é para que nada podemos levar dele, tendo porém sustento, e com que nos cobrimos, estamos com isso contentes. Mas o que querem ser ricos, caem em tentação, e em laço e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mais à frente, o 17 e 19 diz: manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. E eu vou pedir para que você volte um pouquinho, tá? Lá para o livro de Filipenses, lembrando que toda a lição está pautada no livro de 1 Timóteo, mas eu vou pedir para que você volte um pouquinho, Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 em diante, exatamente para que a gente possa pegar o versículo-chave, que é: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, irmãos, nós podemos aqui fazer algumas perguntas, né? É bom ter bens materiais? Para você, é bom ter bens materiais? Outra pergunta: que dificuldade enfrentam as pessoas que têm muito dinheiro? Podemos ver outra pergunta: por que os pobres, mesmo não dispondo de certo conforto que o dinheiro oferece, muitas vezes sente mais tranquilidade e paz? São perguntas que a gente pode aqui estar trazendo uma reflexão para você, ponderando. Quando nós pensamos em a questão do ter e do não ter com relação a recursos, né, valor monetário, nós estamos aí em meio a um posicionamento teológico, muito mais por conta desse neopentecostalismo aí da teologia da prosperidade, de que se você tem, é porque você é abençoado, e se você não tem, é porque você está em pecado. Isso me lembra muito de Jó, quando o Jó estava naquela situação, e os amigos dele estavam falando: Jó, confessa teu pecado, tu está desse jeito porque tu está em pecado. E nós estamos vendo
exatamente essa apresentação em nome da fé cristã. Ou seja, se você tem, é porque você é uma pessoa abençoada, reflete questão de espiritualidade. Não é assim. E essa mesma visão, ela crê que existe também o oposto, né? Aquele que não tem, acaba sendo que é uma pessoa que não tem espiritualidade, e isso não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia, de maneira nenhuma, irmãos, fala sobre isso. Pelo contrário, até mesmo com Cristo, usam-se da mesma forma, do mesmo questionamento. Até mesmo com Cristo, não se adora, não serve a Cristo pelo o que Ele é, mas aquilo que Ele pode dar. Então, o que acontece? Se com Cristo é desse jeito, imagina só conosco. Infelizmente, nós vemos isso dentro da sociedade, mas também dentro da igreja. Algumas igrejas, não vou dizer todas, mas algumas igrejas se deixam levar por essa questão. Se o irmão ou a irmã tem valor econômico, tem uma conta bancária recheada, senta nos primeiros bancos, e se você não tem, fica lá nos últimos. Irmãos, a Bíblia, ela não nos ensina dessa forma. A Bíblia, ela nos ensina que nós temos que ser imparciais para com as pessoas. Nós não podemos fazer acepção. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, trazendo aqui para o contexto da nossa igreja, que crianças humildes estão aqui nas primeiras cadeiras. E Jesus, o próprio Jesus, quando ele estava com as pessoas aqui na terra, ele não estava com os sacerdotes, ele não estava com os reis, não, ele estava com as pessoas simples. Então, essa questão de bajulação por ter dinheiro, irmãos, isso nada tem a ver com a Bíblia. Vamos dar posição. Agora, claro, se chegou uma autoridade na nossa igreja, claro que a gente tem que dar honra. É uma autoridade. Agora, isso não quer dizer que, mesmo sendo uma autoridade ímpia, ela vai tomar o púlpito. Ela vai ter esse lugar de honra como autoridade. Mas o púlpito, ele é santo, ele é sagrado e tem lugar apenas para a pregação do Evangelho. E nós podemos ver também, quando existem essas questões, né? Tiago, capítulo 2, versículo 2 ao 7, ele vai fazer mais ou menos aí uma abreviação do que esses textos estão falando, é que juízes tomados de perversos pensamentos. Então veja como são essas pessoas, tá? E nós podemos também lembrar aqui do salmista Davi, falando lá no Salmo 37, versículo 25, que diz: fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar o pão. Se você não tem questão monetária, não se preocupa. Deus está sustentando a sua vida. Deus não vai deixar faltar o pão de cada dia. Deus, ele levanta a igreja, levanta homens e mulheres de Deus para ajudar você e a sua família. E fazendo outras perguntas, como a gente falou no início, né? A questão desse contexto, a gente não consegue ver o que os irmãos estão respondendo, então mesmo questionando. Podemos colocar outra aqui. O que acontece com pessoas que aprendem a viver na pobreza sem murmuração? Tem pessoas que vivem uma situação de uma simplicidade muito grande, mas não murmuram. Não murmuram. E o segredo é que ela vive contente com isso. Como também é possível permanecer contente na miséria? Aí outra pergunta: é possível permanecer contente na miséria sem ter o básico para viver? É isso que muitas pessoas estão passando hoje. Por conta dessa pandemia, estão sem empregos, não tem o básico para viver. É possível a pessoa viver contente? É bem difícil, pessoal. É bem difícil. Mas até mesmo esses, Deus não abandona. Deus, ele traz o sustento. E eu quero falar com vocês aqui, porque tem várias coisas que a gente poderia estar falando aqui, mas se a gente for falar, o tempo não vai ser possível.
e o irmão Rodrigo e o presbítero Abdo puxa minha orelha aqui, eu não quero, né? Fica feio, né? O pastor puxa a orelha na live, né? Mas eu vou ser obediente aqui aos irmãos aqui da mídia. O ponto 1, uma palavra aos crentes pobres. Se você for ver, vai estar lá o texto vai estar em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 ao 10, que foi a primeira parte que nós lemos, né? Você vai ver que nos versículos 3 e 5, nós vamos ver Paulo dar uma chicotada nos falsos mestres, mostrando suas manias, alterações, mentes pervertidas, separação da verdade e, sobretudo, o comércio que eles faziam da palavra e da piedade cristã, supondo que fossem fontes de lucro financeiro. O que tem escrito aqui, do 3 ao 5. Se alguém ensina alguma outra coisa e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Ou seja, irmãos, Paulo está dizendo, pessoas que vivem dessa forma, que agem dessa forma, você tem que correr. Corra longe. Por quê? Porque são pessoas que estão soberbas, pessoas que não têm nada a ver com aquilo que está na palavra de Deus. São pessoas que estão colocando para si seus próprios interesses, em detrimento do interesse maior, que é o reino de Deus. Então nós podemos ver aí essa questão que Paulo, glória a Deus que Paulo senta o chicote mesmo, porque infelizmente, apesar de termos essa palavra revelada, primeiramente a Paulo, escrevendo ao irmão Timóteo, e que nós, ao longo da história, podemos ter essa palavra, nos alimentar dessa palavra, mesmo assim, hoje, muitos ainda agem dessa forma. Eu lembro aqui, quando Jesus, ele quebrou lá a banca, desceu o chicote lá no povo, porque era muito parecido com isso. O que é que as pessoas estavam fazendo? Os sacerdotes, eles, quando o povo vinha para Jerusalém para adorar, para sacrificar, eles, dos muros para fora, dos muros do templo para fora, existia um comércio, que as pessoas vinham de longe, às vezes não vinham trazendo animais, não vinham trazendo a sua oferta de sacrifício. Então eles vinham, e de acordo com o seu valor financeiro, então assim que Jesus, quando a família de Jesus foi sacrificar, ele sacrificou apenas 2 pombinhas, isso mostra que era uma família muito humilde. Então, dentro disso, as pessoas vinham e compravam animais, né, o seu sacrifício para ofertar. E o que é que estava acontecendo? Os sacerdotes, do muro para dentro, eles estavam supervalorizando seus produtos e até colocando para o povo que os seus produtos, ou seja, aqueles animais, eram muito mais aceitos por Deus, porque estavam sendo vendidos por causa deles. E Jesus, ele vem e quebra e diz, vocês transformaram a casa do meu pai em covil de salteadores e de ladrões. Então, irmãos, nós temos que entender, e glória a Deus que Paulo faz isso, mostra uma mente pervertida desse povo, onde as pessoas que ali estão acabam o quê? Fazendo com que todo esse contexto, né, de inveja, de suspeitas, de contendas, acaba acontecendo. E no capítulo 6, versículo 6, ele fala que a piedade é fonte de lucro espiritual quando há contentamento. Irmãos, quando nós temos contentamento, é porque você, primeiro, é uma pessoa que tem um coração grato diante de Deus. E Deus se alegra. Um coração agradecido diante de Deus. Independente daquilo que você tem, que você seja grato por aquilo que Deus está te dando.
saiba que Deus não vai te abandonar. Deus não vai te abandonar, jamais. Jamais Deus vai te abandonar. E se você está passando por alguma necessidade, mais uma vez eu quero aqui enfatizar, que Deus vai levantar pessoas para ir de encontro à tua necessidade e vai te abençoar. Paulo mostra a beleza da vida cristã, que consiste no que devemos ser e no que não devemos ser. Aqui, irmãos, vocês não estão vendo, o pastor Fernando acabou de chegar, a irmã Alda também. Bênção. Então, a Bíblia ela mostra aquilo que nós devemos ser e também aquilo que nós não devemos ser, da forma como nós devemos agir e da forma como nós não devemos agir. E mesmo a pessoa estando numa situação financeira, monetária abaixo, né, ela pode estar contente. Existem os pobres contentes. O pastor Fernando está aqui, ele pode até me corrigir em algum ponto. Uma história que ele falou do irmão, pastor Fernando, um pescador, né? Irmão Raimundo. De Capuí, ou seja, ele falou aqui alguns dias, eu estava lembrando aqui agora, que uma casa simples, mas um irmão cheio de Deus e contente com aquilo que Deus deu a ele, que estava abençoando a vida dele. Ou seja, os pobres, eles podem estar contentes sim, meu irmão. Os pobres, apesar da dificuldade, ele pode andar feliz. Porque acima da sua dificuldade financeira, existe um Deus que olha, que cuida, que supre as nossas necessidades. E diz aqui a revistinha, Paulo não está se referindo aos destituídos e excluídos, que não têm um básico. Em nosso país, dados estatísticos mostram que existem milhares de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza. E ninguém pode ficar contente numa situação dessa. Claro, imagina só, faltar o alimento. A pessoa fica apreensiva, fica preocupada. A pessoa que tem filhos, ela fica preocupada. Não é fácil. Frente a tudo isso que nós estamos passando, quantas pessoas estão desse jeito? Eu lembro de um irmão, que ele foi uma historinha, que o irmão estava em casa, o filho chorando, não tinha um leite, e ele se ajoelhou com a esposa e disse assim, vamos orar para que Deus venha nos acudir, porque nós não temos nada aqui para comer, nosso filho está chorando. E eles começaram a orar a Deus, e viu um irmão num carro, e ele ouviu, da parte de Deus, que ele tinha que parar e comprar uns suprimentos, e entregou o endereço. E o irmão foi lá, e quando bateu na porta, o outro irmão abriu, ele disse, eu não sei porquê, mas Deus pediu para que eu parasse, comprasse esse suprimento e ele viesse aqui entregar. E ali aquele casal se derramou em lágrimas, porque tinha uma compra substancial, o seu filho ia ter leite para se alimentar. Ou seja, Deus, ele escuta a nossa oração. Mesmo em meio a tudo isso que você está passando, Deus está escutando a tua oração. E no momento certo, ele vai entregar a bênção na tua mão. E sabe, irmãos, que talvez nos seus olhos naturais você não esteja vendo, mas no sobrenatural, Deus já está agindo, Deus já está mandando a resposta. Os crentes pobres aos quais Paulo se refere são os que têm sustento e com que se vestir, ou seja, eles têm um básico e se satisfazem com isso. O contentamento é uma arma contra a avareza, a reclamação e a preocupação com o que é material. Irmãos, é um perigo muito grande. Eu vejo outra coisa, a gente estava aqui conversando, eu, presbítero Abner, irmão Rodrigo, nós estávamos conversando aqui antes de começar a IBD, sobre que nós temos que tirar coisas boas disso que está acontecendo. E eu fico pensando, a irmã está aqui, a irmã está falando muito sobre isso, sobre a questão de Mega Sena. Imagina só, talvez muito antes dessa pandemia,
Você não, você é crente, você não faz isso não. Mas aqueles que você conhece gastavam muito dinheiro com jogos de azar. E hoje estão vendo que não estão jogando, por quê? Porque estão vendo as suas necessidades básicas. É a sua prioridade. A sua prioridade muda. Então eu vejo até o trabalhar de Deus nisso. Lembra aquilo que eu falei no início? Que nós temos que tirar coisas boas de tudo isso que está acontecendo. Porque em um momento onde as coisas estavam indo muito bem, vamos dizer assim, tirava o sustento da família para jogos de azar. E hoje, com esse aperto que o mundo está vivenciando, você traz uma reflexão muito mais capacitada para poder ver o que é necessário para o seu lado. E a avareza, reclamação e preocupação com o que é material impede que muitos de nós sejamos fiéis nos dízimos e ofertas. Irmãos, quando uma pessoa que não tem nada, assim, financeiramente, ou tem muito pouco, melhor dizendo, e começa a ter muito, é uma armadilha muito grande a questão da avareza. Porque é uma questão de fidelidade. É uma questão espiritual. Se duvidar, sabe por que Deus não permitiu que você nem tivesse muito dinheiro? Porque de repente, se você tivesse muito dinheiro, você ia tirar férias, até de Deus você ia tirar férias. Ia passear aí e a igreja ia ficar. Então, Deus, Ele só dá aquilo que compete a nós sabermos administrar, porque Ele sabe quem é o ser humano. Existem pessoas que sabem lidar bem com dinheiro, e são pessoas abençoadoras da obra de Deus. São pessoas que, mesmo tendo uma questão monetária muito grande, são fiéis a Deus. São pessoas que estão comprometidas com a obra do Senhor, que estão constantemente junto com os irmãos. Mas tem pessoas que não sabem lidar dessa forma. Para ser avarento, o homem não precisa ser rico. Devemos ser desafiados pela maior de todas as realidades da vida. Nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Eu quero falar aqui de duas coisas. Uma, quando nós falamos sobre os faraós, né? Os faraós, quando eles morriam, eles eram ali embalsamados, e dentro do seu sarcófago eram colocados vários tesouros, porque na visão deles, na crença deles, quando eles retornassem, eles teriam aqueles tesouros à sua disposição. Só que tem outro homem na história, que é Alexandre o Grande. Alexandre foi um grande conquistador do Império Greco-Macedônico. E quando ele morreu, no seu caixão fizeram 2 buracos do lado e colocaram as mãos dele para fora. As mãos dele ficaram assim, ó, mostrando que ele veio para o mundo sem ter nada, estava indo sem levar nada. É isso que nós temos que entender, irmãos, que nós não podemos ser avarentos, porque no dia que o Senhor nos chamar, nós não vamos levar nada de riquezas, de bens nessa vida. O que nós vamos levar é isso que nós estamos tendo aqui, mesmo em meio a esse distanciamento, essa comunhão, o amor em Cristo, a glorificação da obra dele. Isso que nós vamos levar. Esse sentimento de fraternidade, esse sentimento de estar junto, essa necessidade de estar juntos. Isso sim nós vamos levar para o céu. Só que também, irmãos, existem os pobres avarentos. Veja só o perigo da avareza. O coração do pobre, ele pode estar impregnado do desejo pela riqueza, e assim estará sujeito a cair em tentações e ciladas, em concupiscências, podendo chegar à ruína e à perdição. Irmãos, da mesma forma como nós já estudamos aqui algumas vezes sobre as bem-aventuranças, a questão dos pobres de espírito, né? Da mesma forma como tem um rico
que ele pode ser humilde, nós também podemos ter uma pessoa que não tem tantos meios financeiros e que é uma pessoa orgulhosa, que é uma pessoa avarenta. E isso é um perigo, aquilo que eu falei anteriormente. Porque se nós, e a Bíblia declara, se nós não formos fiéis no pouco, como seríamos fiéis no muito? Olha, são ensinamentos, irmãos, que creio que nessa pandemia nos traz uma reflexão muito mais apurada. Porque mesmo naquilo que nós estamos vivenciando, nós não podemos ser avarentos com pessoas, irmãos, que no contexto como um todo, a avarenta está tendo um alimento. Às vezes, por conta do medo de faltar um suprimento no seu lar, vai no supermercado e compra aquilo que não precisa. Não olha que existe um outro que também está necessitado e que também precisa comprar o seu sustento, o seu alimento. E eu louvo a Deus aqui para a nossa igreja, irmãos, que antes dessa pandemia já era uma coisa muito cotidiana. E nessa pandemia teve uma representatividade muito maior a questão da ação social. É isso que acontece. E Deus se agrada. E Deus abençoa. Deus, Ele está olhando o teu coração e sabe que você é uma pessoa que está ali, mesmo sem ter tantos recursos, mas está com o coração disposto a ajudar. Ah, pastor, eu não tenho como entregar, mas eu vou orar. Amém. Glória a Deus. Deus está te usando para levantar outros. E assim a obra de Deus acaba acontecendo. A obra de Deus acaba sendo realizada. E irmãos são beneficiados, irmãos acabam sendo abençoados. A consequência da avareza: surgimento de males, desvio de fé e tormento com dores. Irmãos, não é o caso dessa pessoa, porque ela tinha muito dinheiro. Eu já falei algumas vezes aqui, mas não custa lembrar. Era uma senhora, ela tinha muito dinheiro. Irmãos, ela tinha muito dinheiro mesmo. Crente. O que foi que aconteceu? Eu vou falar dela porque já é uma palavra aos crentes ricos, já é o próximo ponto. Já introduzo o ponto falando disso. Porque um dos pontos aqui é o orgulho, a prepotência. Veja que ela, crente de uma igreja relativamente pequena, fiel, dizimista. Bênção do Senhor até agora. Glória a Deus por isso. Só que acontece. Lembra aquilo que eu falei? Que a questão do dízimo e oferta, ela é uma questão espiritual também? Foi o que aconteceu? Ela achou que o dízimo dela estava sendo muito alto para a igreja. E começou a dar o dízimo do dízimo. Foi o que aconteceu? Achou que ele estava alto, começou a dar o dízimo do dízimo do dízimo. E assim foi. O final dessa senhora. Ela tinha tudo. Tudo. Ela, se ela quisesse, de uma hora para outra, se ela quisesse ir para outro estado, outro país, ela comprava passagem, não tinha problema com dinheiro. E ia. Irmãos, ela acabou vivendo de favor na casa do filho, perdeu tudo. Sabe por quê? Fidelidade. Ela não foi fiel. Aquilo que nós temos é Deus que nos abençoa. E nós temos que ter essa consciência. Deus nos abençoa de uma forma tão maravilhosa, mas o coração do homem que é tão mau, acaba o quê? Restringindo para si aquilo que é do Senhor, tomando para si aquilo que é do Senhor. E é uma questão espiritual, irmãos. Uma palavra aos crentes ricos, que está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 ao 19, que diz, nós já lemos aqui no início, mas vamos
reler novamente. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartem de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ou seja, nós temos que repartir de boa mente. Veja que o que Paulo está dizendo aqui a Timóteo, que ele tem que exortar também os homens ricos, as pessoas ricas. Ah, não vou falar com fulano não, porque ele tem uma posição na sociedade elevada. Fale. Você está sendo canal de bênção de Deus na vida dessa pessoa. De repente Deus está te usando até mesmo para trazer uma exortação para essa pessoa, admoestando-a, para que ela de repente volte para um caminho onde ela há muito tempo de repente já se esqueceu. Que Deus está te usando, deixa Deus te usar. Porque assim como Deus, falando para Paulo, e Paulo para Timóteo, olha só o que tem dizendo aqui na revista. Se você está com a revista, você acompanha. É importante observar que em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo exorta seu filho na fé a guardar o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí no versículo 17 que nós lemos, ele ordena que Timóteo exorte. Ou seja, Timóteo, exorta. Deus está falando para você, exorte. Se você está vendo alguém que está se desviando da fé e caindo nas ciladas, nas armadilhas do diabo, exorte. Para que essa pessoa, para que a alma dessa pessoa seja ali, possa entender que o caminho que ela está trilhando não é o caminho que Deus quer que ela trilhe. De repente é o caminho que está levando à morte. E que você possa ser uma pessoa que vai fazer com que essa vida ela retorne para as coisas de Deus. Portanto, essa palavra aos ricos é uma exortação que o Espírito Santo colocou no coração de Paulo e este no coração de Timóteo, porque sua vez deveria colocá-lo no coração dos ricos. Se olharmos o dicionário, vamos notar que exortação é incitação, indução e animação. O termo é bem forte e tem o propósito de combater as tendências que podem aparecer na vida humana, como o surgimento das riquezas, como tais outras coisas, como o orgulho. Pessoas orgulhosas, só porque tem um padrão financeiro mais elevado que o seu, acabam sendo pessoas orgulhosas. Irmãos, não olha para o homem, olha para o Senhor. Faz como Paulo, lá em Filipenses, capítulo 2, capítulo 3, que olhar para o alvo, para a soberana vocação de Cristo Jesus, nosso Senhor. Não olha para o homem, não. Porque toda vez que a gente olha para o homem, a gente perde. Toda vez que nós olhamos para o homem, nós nos frustramos. Toda vez que nós só olhamos para o homem, as coisas não vão bem. Mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, para o autor e consumador da sua fé, se prepare para as bênçãos que o Senhor vai fazer na tua vida. Estamos terminando aqui. A prepotência. No versículo 17. Nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Veja, irmãos, que nós não podemos colocar nossa confiança nas nossas riquezas, mas a nossa confiança é no Senhor. Veja o que aconteceu com Golias, né? A confiança de Golias era na sua força, nas suas armas, na sua armadura.
Mas a confiança de Davi era no Senhor, Deus dos exércitos. Essa era a confiança de Davi. A justiça social ou a indiferença para com os pobres. Façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. Irmãos, nós vivemos num país que existe muita indiferença social, onde os ricos têm muito e aqueles que não têm sofrem. O pior é que quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa quer. Ela nunca está contente com aquilo que ela tem. Isso é um mal do ser humano, sempre querer mais, sempre achar que aquilo não é suficiente. Aí é onde mora o grande perigo. Mas nós temos que fazer o bem. Faça o bem. Deus te chamou para fazer o bem. Deus te chamou para que você seja canal de bênção na vida de pessoas. Deus te chamou para que você construa pontes para vidas que está ao seu redor, seu vizinho, sua vizinha, seu parente. Então, nós temos que ser ricos em boas obras. E com o pobre não pode ser indiferente. Eu e você, vamos ser bem sinceros. Quantas vezes você viu numa calçada e havia ali um morador de rua, ou melhor, uma pessoa em situação de rua, e Deus até falou para você, para falar com ele, para entregar uma palavra para ele, e você mudou de calçada? Vamos refletir nisso. Porque às vezes a gente fala muito do outro, né? Mas nós estamos agindo da mesma forma, de outra maneira. O materialismo exacerbado, ajuntando para si mesmo um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomar posse da verdadeira vida. Ou seja, tendências más podem ser contidas pela obediência à palavra de Deus. Em Romanos, capítulo 12, vou abrir aqui bem rapidinho, Romanos capítulo 12, versículo 16, diz assim: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Ou seja, nós não podemos ser orgulhosos, nos alegrar com aquilo que nós sabemos, mas sim nós temos que, acima de tudo, a inteligência, a força que você tem, colocar tudo isso na obediência à palavra do Senhor. Os modos negativos e positivos dessa exortação compõem um combate às nossas tendências naturais. É constantemente, irmãos, o espírito contra a carne. O espírito contra a carne. O velho homem e a nova criatura. Combatendo. Então, nós temos que entender que toda essa questão do materialismo que se acaba propagando aí, isso não vai levar ninguém a canto nenhum, não. Agora, eu lhe garanto, se você for obediente à palavra de Deus, for um homem ou uma mulher temente ao Senhor, eu lhe garanto que isso vai te levar à vida eterna, lá para a Nova Jerusalém, como o Apocalipse diz, né, lá João falando no Apocalipse, que desce do céu ataviado com uma nuvem para um noivo. E a conclusão, irmãos? Quero só fazer uma pergunta aqui, duas perguntas. É pecado ser rico? Uma reflexão aí para você. Quem é mais espiritual? O pobre ou o rico? Reflita sobre essas duas perguntas. Tá? E vamos para a conclusão. Os assuntos abordados nesta lição são polêmicos, mas atuais, com certeza. Todos enfrentamos desafios diariamente ante orientações bíblicas e práticas antibíblicas, que devemos fazer quando somos confrontados com nossas fraquezas e tentações. Buscar em Deus e na palavra sabedoria e força para optar pelo caminho que agrada ao Senhor. Então, irmãos, essa é a lição de hoje. Riqueza ou pobreza? Nós temos aqui
algumas pessoas que participaram aqui na nossa EBD. A irmã Gal, lá de Recife. Gal, Deus te abençoe no Senhor Jesus. Diene, esposa do Germano. Tudo bom, Diene? Um abraço aí para Germano, para a família. Lindalva, lá de Recife. Deus te abençoe, serva. Luiz Gran, é isso? Luiz Gran. Lardiane, eu lembro que está participando de algumas vezes aqui. Amiga da irmã Ilka. Edneide. A minha amiga da escola. Aí, amiga da irmã Edneide também? Edneide. Edneide ou Edneide? Edneide. Não, porque tem os dois aqui, Edneide e Edneide. A Edneide é amiga da irmã Alda, lá da escola onde ela trabalha. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe sua vida. Jonas Gomes, Lorena, Deus te abençoe, serva. A esposa do irmão Guilherme, abraço para Guilherme. Olha o Berg, Deus te abençoe, meu irmão. Que em meio a tudo isso aí, Deus possa estar te cobrindo de bênção. Lindenberg é um servo do Senhor, o pastor Lindenberg, servo de Deus, uma pessoa muito querida nossa. Meire, como eu lhe falei ontem, sentimos sua falta lá no CL, mas eu louvo a Deus aqui por você estar participando hoje. Pastor André Cabral. Pastor André Cabral também, Deus te abençoe, servo de Deus. Projeto Rio de Esperança também aqui participando. Irmãos, são muitas pessoas que estão nos acompanhando. Eu quero falar aqui antes. Abraço para Jorginho. Tá vendo, Jorginho? Para você não chorar. E para Laís, para ela também não chorar. E para todas as crianças da nossa igreja. Larissa, Mariana, que estão fazendo acampamento aí com Esdras, né? Cacá e Valentina ali. Lívia, Esther, Regina. Irmãos, um abraço imenso, porque se a gente for falar aqui, não vai dar tempo de falar para todo mundo. Mas sintam-se abraçados em nome do Senhor Jesus, da nossa igreja. E nós, em breve, eu louvo a Deus, porque isso vai estar acabando. E eu creio que em breve você estará aqui sentada nessas cadeiras. E nós vamos fazer um grande culto de ação de graças ao Senhor, no retorno à igreja ao templo. E lembrando que daqui a pouco, às 18 horas, tá, vai ter uma palavra de Deus para a sua vida. Nael também. Nael, pelo amor de Deus, esconde essa escada, Celi. Nael descobriu o cofre, né? Mas Nael, Deus te abençoe, Nael. Então, daqui a pouco, às 18 horas, é só o tempo de você beber uma água, ir ao banheiro, aí você retorna, acessa novamente, porque eu tenho certeza que Deus vai usar o pregador e ele vai trazer uma palavra da parte de Deus, direto do trono de Deus até o teu coração. Deus te abençoe, até breve na mensagem logo mais. Pai do Senhor, irmãos.